Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma live que nós preparamos com todo carinho para você. É uma alegria ter a sua companhia. Já aproveita e compartilha essa live com seus amigos, com seus familiares, aí no nosso Facebook e YouTube Adventistas Sul de Rondônia. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, um tema muito necessário, que é a campanha Quebrando o Silêncio, e abordar a temática da violência. Para isso, nós estamos aqui com a nossa líder do Ministério da Mulher para o Sul de Rondônia, professora Natália Guerra. Professora, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, Aline, que privilégio estarmos aqui hoje. Boa noite a você, querido, que nos assiste de casa. Olha, esse é um momento muito especial, é um momento onde você vai ouvir sobre um tema muito relevante e com certeza você vai aprender bastante e vai ter um momento singular com a sua família. Então, continue nos assistindo, continue aqui até o final, porque Deus tem grandes bênçãos para essa live. Eu gostaria de convidar você para fazer uma oração. Vamos orar? Querido Deus, como nós te agradecemos, Senhor, porque hoje vamos tratar de um tema tão relevante, um tema tão importante para a tua igreja, para a comunidade, para a nossa sociedade. Nós te agradecemos porque o Senhor levantou tantas pessoas que podem falar sobre esse assunto com propriedade. Queremos pedir a tua presença. Queremos pedir também que o Senhor alcance os lares aqui representados e que por meio dessa live, famílias sejam salvas. Esteja conosco, Senhor, no decorrer de toda essa programação. É o que nós clamamos no nome poderoso de Jesus. Amém. Natália, então para a gente começar, fala um pouquinho sobre a campanha Quebrando o Silêncio. O que ela representa? Aline, a campanha Quebrando o Silêncio, ela é uma campanha educativa e também de prevenção contra todo e qualquer tipo de abuso ou violência. Nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, somos contra a qualquer tipo de abuso e violência que aconteça na família ou com qualquer membro da família. E essa campanha, ela acontece desde o ano de 2002 e acontece nos 8 países da América do Sul. E anualmente, nós temos esse projeto acontecendo, no entanto, nós temos um dia que é o dia que nós damos mais ênfase. E na nossa divisão sul-americana, a divisão sul-americana escolheu como o dia da ênfase do Quebrando o Silêncio, o último sábado do mês de agosto. Natália, então fala pra gente qual que é a ênfase desse ano. Esse ano, Aline, ele é um tributo às 5 revistas passadas, e nós estamos trabalhando com o tema Socorro para a Família. Então, a gente vai abordar temas como, por exemplo, o suicídio, a violência e todo tipo de violência, abuso e o abandono. A gente está trazendo a família para esse contexto do Quebrando o Silêncio, porque a violência não é só contra a mulher. As mulheres sofrem violência e sofrem. Nós vamos falar muito sobre isso aqui nessa live. Mas, por exemplo, os idosos. A gente precisa ter cuidado com os mais frágeis. A gente precisa cuidar, e muitos idosos estão sendo abandonados. Então, a gente também vai dar ênfase nisso. E as nossas crianças? Quanto abuso e quanta violência e quanto abandono as nossas crianças também têm sofrido. E nós também vamos tratar sobre isso e aqui nessa live. E temos a questão do suicídio. Hoje a gente vê que existe uma taxa de suicídio com os adolescentes, existe, então a gente precisa abordar, e tem os suicídios com adultos, existe, a gente precisa abordar sobre isso. Temas relevantes e que fazem a diferença, e a gente precisa informar as pessoas do que está acontecendo e como se prevenir de tudo isso. Então, esse ano a gente vai trabalhar com a família, e o tema da nossa revista é Socorro para a Família. É por isso, Natália, e é por isso, para você que nos acompanha, que nós preparamos toda essa live, todo esse material, justamente para falar sobre isso que você acabou de mencionar, né? É dar essas orientações, é falar, é dar evidência, dar voz a essas pessoas que sofrem violência. E, Aline, para que isso aconteça, cada igreja do território aqui da nossa Associação Sul de Rondônia, nós vamos estar trabalhando com
tendas onde vamos distribuir o nosso material. Então, nós temos um material riquíssimo, as nossas revistas para adultos, crianças e adolescentes. Além dessas distribuições em pontos específicos, estamos trabalhando em presídios, estamos trabalhando com as famílias dos presos, estamos trabalhando também em shoppings, em repartições públicas, fechando parcerias. Então, tem várias coisas, drive-thru que vai acontecer, temos a questão do encontro de carrinhos ou de campeões com as nossas crianças, chá de bonecas com as meninas e rodas de bate-papo com adolescentes. Então, a gente tem vários projetos acontecendo em todos os distritos da nossa associação. Então, esse tema vai estar sendo difundido aqui em todo o nosso território. E é importante, né, porque a gente precisa passar essa mensagem para essas crianças, para esses juvenis, para esses adolescentes. Então, fica com a gente, porque ainda tem muita coisa para acontecer. E, claro, a gente tem convidados especiais que vão falar do assunto com propriedade, que vão falar, vão debater e vão nos dar orientações, né, sobre a questão da violência. Então, é só ficar com a gente que logo mais a gente vai ter essas participações. E qualquer dúvida, Aline, se durante a live surgir alguma dúvida, se eles quiserem esse material, às vezes você está na sua casa e não sabe, você não mora aqui no sul de Rondônia e talvez você não tenha esse material. Com certeza, na sua casa vai chegar. Esse material vai chegar porque não acontece só aqui, ele acontece em todos os campos aqui do nosso território. Então, vai chegar em algum momento aí na sua casa. Ainda que não chegue, nós temos o site quebrandosilêncio.org. Lá temos vídeos e diversos materiais, palestras que falam sobre esse tema. E todas as nossas outras edições também estão lá. Então, acesse quebrandosilencio.org e busque mais informações. E qualquer dúvida, nós também estamos aqui à disposição. Muito obrigada, Aline. Eu tenho certeza que essas pessoas que estão nos assistindo hoje vão ser enriquecidas com o material e com as pessoas que nós vamos trazer aqui hoje. Fique conosco, hein? Não perca até o fim. Obrigada, Natália. Então, o que fazer quando a ameaça está dentro de casa? Fica com a gente que essa pergunta vai ser respondida ao longo de toda a nossa live. Nós teremos aqui pessoas que falarão sobre o tema e essa pergunta, sim, até o final da live terá resposta. Para a gente continuar agora, nós vamos assistir um vídeo, o vídeo oficial da campanha Quebrando o Silêncio. Vamos fazer um tratado contra o silêncio. Contra esse silêncio que interrompe sonhos, que sufoca de culpa os inocentes, que tranca as portas e as janelas da infância para destruí-la, que devasta famílias onde ninguém pode ver. É sob o silêncio que o mal deixa marcas, mas o coração grita. Você pode ouvir? É no escuro que o terror se espalha. Abre a porta! Abre! Abre, eu tô mandando! Mas a luz prevalece, muito mais forte. É a palavra de Deus que ecoa e liberta do silêncio. E essa palavra que nos envia, como agentes da liberdade. Porque histórias tão preciosas precisam ser protegidas. Porque aquelas que não podem se defender precisam ser ouvidas. Porque a infância machucada em segredo precisa agora ser restaurada. Vamos fazer um tratado que proteja a alegria. Um socorro para a família. Quebrando o silêncio em favor da vida. A gente está voltando agora e temos duas companhias aqui, a Leda e a Paula. A Leda, ela é formada em serviço social, ela atua como assistente social há 10 anos, tem pós-graduação em políticas públicas e saúde da família. Leda, muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco hoje. Boa noite.
Obrigada, Aline. Eu que agradeço o convite e é um prazer para nós estar aqui nessa noite para falar de um tema tão importante e necessário para a nossa comunidade de paranaense. Bacana. E ao lado dela, a Paula Cristina. Paula Cristina, que é psicóloga, ela é formada pela Universidade Federal de Rondônia, pós-graduada em psicopedagogia, é servidora pública desde 2006, trabalha na área da assistência social, trabalha também na área de proteção social especial, né? Desde 2014 e especificamente na Casa da Mulher desde 2018. E atualmente ela é coordenadora da Casa da Mulher Ji Paranaense. Muito bem-vinda, Paula. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite também. Obrigada, Aline. Boa noite. Como a Leda disse, é um prazer estar aqui e ter a oportunidade de estar falando sobre esse tema tão importante e relevante. E, assim, dizer que, em nome da Prefeitura, do nosso prefeito Isaú e da nossa secretária Ana Maria, é um prazer poder estar aqui dividindo um pouquinho do que a gente tem de experiência nessa área sobre a questão da violação dos direitos, sobretudo em relação a se tratando a violação à mulher. Legal. A gente está comentando e falando sobre um tema que é muito importante e é um tema que deve ser discutido na sociedade, né? Porque, infelizmente, a gente tem muitos relatos de violência contra a mulher, não só a questão da violência contra a mulher, mas violência contra idoso, violência contra criança, abuso. Então, tudo isso é violência. Para começar, a minha primeira pergunta é essa: quais são os tipos de violência que existem? Porque, às vezes, a gente tem na cabeça de que violência só é aquela que você apanha, né? De repente, a mulher apanha, ou um homem, uma criança, e aquilo se caracteriza como violência. Mas a gente sabe que vai muito além disso, né? Então, quais são os tipos de violência que existem, Paula? Então, Aline, é muito amplo, né? Quando a gente aborda o termo violência. Em especial, a questão da violência contra a mulher, é como você disse, a gente tem a primeira coisa que vem à mente, que vem à cabeça quando a gente fala a questão de violência, é a violência física, que é o tapa, a agressão, o que deixa marca, né? O que é notado pelo outro, e na maioria das vezes a mulher, ela finge ou ela mente, dizendo que ela caiu, ela bateu num móvel, ela tropeçou. Então, é o mais visível e é o que primeiramente chama a atenção e a primeira coisa que vem à mente. Mas com a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, que, né, foi regulamentada em 2006, ela vem tipificando outros tipos de violência. Então, a gente tem a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência física. Então, são tipificadas essas violências como violações de direitos cometidos à mulher. Mas não, como você disse, mas não só à mulher, também ao idoso, também à criança, também, né? Não é muito comum, mas a gente também tem casos de homens que sofrem violações de direitos, né? Mas especificamente em relação às mulheres, a gente tem esses tipos. E aí a violência sexual é quando a mulher ela é obrigada a fazer, né, algum ato, alguma coisa que ela não quer, que lhe desagrade, que não é do seu agrado mesmo, né? A violência psicológica, que é a que a gente mais enfrenta, né? Por incrível que pareça, é a maior demanda que nos chega quando acontece o acompanhamento. Humilhações, xingamentos, desmerecimento, mexe com a autoestima, a autonomia da mulher. Então, pode ser caracterizado como violência psicológica. A violência moral também, quando denigre a imagem dela, né? Através, né, para uma outra pessoa, através das redes sociais, através de encontros familiares, quando ele desfavorece, faz com que essa mulher se sinta menos do que ela é. Caracterizado violência moral. Violência patrimonial, quando ele danifica, quebra algum bem da mulher, ou ele retém o seu dinheiro, o seu salário, dizendo que é ele que ela não sabe administrar, ela não sabe cuidar. Então, isso caracteriza-se como violência patrimonial.
Então, como a gente percebeu, é muito amplo, né? Não é só aquilo que a gente imagina, da questão da agressão, da questão de a gente ver uma marca na pessoa. Isso vai muito além, né? A questão de violência. E eu queria saber por que a mulher ela não consegue denunciar, por que a mulher não consegue sair desse ciclo vicioso, desse círculo de violência, por que ela não consegue dar um basta, dizer não? Quais são os problemas que chegam para você diariamente, assim? Acho que o primeiro ponto que a gente pode citar é a questão financeira, né? Às vezes essa mulher, ela foi, quando ela começou o relacionamento, o namoro e logo o casamento, o homem, ele não vou dizer que ele a proíbe de estudar ou a proíbe de trabalhar, mas através da sua dominação, que às vezes a mulher ela não entende assim, mas ele dizendo que é tarefa dele, responsabilidade dele prover o lar, que não vai faltar nada para ela, para os filhos, então que não há necessidade que ela trabalhe, que ela estude, que ela vá em busca dessa autonomia financeira. E isso é um fator sim, primordial para que seja um dos pontos para que ela não consiga sair, porque ele mexe com isso. Se você se separar de mim ou me denunciar, eu vou tomar os filhos de você, porque você não tem como se manter, porque você não tem capacidade para trabalhar, para sobreviver e cuidar de você, nem dos nossos filhos. Então, por medo, ela acaba ficando. Então, outro fator é a questão de acreditar que a violência vai cessar, porque é um ciclo, né? A violência doméstica ela é um ciclo, ela começa com um período de tensão, depois vem a explosão, e aí a lua de mel. E aí, nesse ciclo, ela quando ele se arrepende, pede perdão e vai mudar, ela acredita e confia nisso. Então, também é um outro fator, a esperança de que... E também, eu me casei, eu constituí família, né? Para não me separar, para viver junto, porque foram os ensinamentos, né, que a gente recebeu, né, dos nossos pais, avós. Hoje isso vem mudando, aos poucos já vem mudando, mas isso ainda é muito enraizado na nossa cultura. E, às vezes, porque ela ama, porque ela gosta, realmente, apesar da violência, mas ela tem o sentimento. E aí ela acredita que vai mudar, que vai acabar, que isso vai cessar e, às vezes, quando ela se dá conta, já foram 10, 20, 30 anos e a violência persiste e ela está nesse ciclo. Leda, fala para a gente um pouquinho quais... Você recebe, eu acho que muitos casos e tem toda aquela questão de aconselhamento, tem toda aquela questão de você ouvir ali a história daquela pessoa, né, daquela vítima de violência. E quais são os programas de prevenção, quais são quais são as orientações que são passadas para essas mulheres quando elas chegam até você, quando elas chegam ali pedindo ajuda, pedindo socorro, né? Aline, geralmente as mulheres que são encaminhadas para a Casa da Mulher de Paranaense, elas não chegam até nós por demanda espontânea, né? Elas já passaram por um processo de triagem pela delegacia da mulher, ou pela Unisp, né, que é a Unidade de Segurança Pública no 2º Distrito. E quando elas chegam até nós, é porque a violência já chegou ao seu último nível, né, ao seu último estágio. Ela foi agredida fisicamente, ela não tem para onde ir, ela não tem com quem ficar, então ela é encaminhada à Casa da Mulher de Paranaense, onde recebe acolhimento institucional, comigo, que sou assistente social, com a Paula, que é a psicóloga, né? A casa tem todo apoio para elas, que uma casa precise, né? Para ela se hospedar, para ela dormir, para alimentação, vestes, roupas, e onde ela vai poder estar fazendo a sua alimentação, vai poder estar cuidando do ambiente onde ela vai estar e cuidando dos seus filhos, aquelas que tiverem, certo? Ali nós vamos fazer esse acolhimento e um preenchimento de um questionário socioeconômico, onde nós vamos averiguar a situação da mulher, situação econômica, situação social, né, situação financeira, religiosa, e fazer os encaminhamentos necessários. As demais redes públicas que nós temos no município,
tanto na área de saúde, educação e assistência. Nós temos os programas sociais, que são atendidos nos CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, para atenção básica, e nós temos os Centros de Referência Especializado de Assistência Social, que são os CREAS, que atendem à demanda da violação de direitos. Nesses centros de referências, atendem os programas. Nós atendemos a mulher, mas se houver necessidade de encaminhar o homem, né, a avó, os filhos, então nós utilizamos toda a rede. Nós temos o CAPS, né, casos de trauma, são observados traumas, nós encaminhamos a rede de saúde e fazemos o acolhimento na assistência básica também, quando há necessidade de encaminhar para educação, ver a necessidade de uma creche, ver a necessidade de... eu estava com consulta marcada, eu tinha uma vacina para criança. Ela vai conduzir a vida normalmente. O que nós podemos trazer hoje para as mulheres é falar, existe uma Casa da Mulher em Ji-Paraná, onde você tem um apoio, onde você pode permanecer por um período de 15 dias, podendo ser prorrogável por mais 15, conforme análise técnica, conforme a necessidade e individualidade de cada mulher. E existe esse local para que você possa estar lá, pensar, analisar, e existe o apoio também de passagem, se for necessário para que se mude imediatamente, se estiver sob risco e ameaça de morte, então ela é encaminhada para familiares em outras localidades. É até importante a gente falar disso, porque, como nós tínhamos comentado antes, muitas mulheres acabam continuando nesse ciclo de violência pela questão financeira até, De repente elas pensam que não vão ter o amparo, e a Casa da Mulher de Paranaense, ela dá todo esse apoio, esse amparo. Elas vão... o medo, de repente, de sair de casa é isso, não ter com o que se sustentar, não ter para onde ir, não ter de onde tirar ali o sustento dela, de repente, dos filhos, se ela tiver que sair com essas crianças, Então, a casa existe para isso. Sim. Foi criada com esse objetivo? Ela foi criada com o objetivo de um atendimento para mulheres que estejam em violação de direitos, um atendimento emergencial. Que aquela que não tem para onde ir, que não tem um familiar próximo, não tem um parente, não tem um amigo, não tem realmente um apoio. A Casa da Mulher está ali para conceder este apoio, para ajudar a encontrar uma maneira onde ela possa sair desse ciclo, onde ela possa conduzir a sua vida. Nós não temos apoio financeiro, nós somos assistência, nós prestamos assistência, informação, orientação e encaminhamentos à rede pública. Entendi. Você ia complementar, É importante que é um local para que ela saia do risco, do perigo da realidade do momento. Então, às vezes, é no aguardo de uma medida protetiva, ou até que o infrator ele seja notificado, ou que ele seja preso. Então, é um lugar para que ela possa estar em segurança naquele momento em que realmente ela se encontra num risco maior. Então, o nosso papel é de dar essa segurança e também desse acolhimento para que ela entenda que ela não está sozinha, que ela tem uma rede de apoio que pode prestar esse atendimento imediato, para esse momento que ela está vivendo. Porque no período que ela estiver conosco, então, nós, junto com ela, vamos buscar as alternativas para que ela possa dar os próximos passos da sua vida, possa entender o que ela quer, o que ela pretende, o que é melhor para ela dali para frente. Então, em algumas situações, ela, com o infrator ele preso, ela volta para a sua residência, ou com ele notificado da medida protetiva, ela também pode voltar para a sua residência. Às vezes ela não quer ficar, então tem uma rede de apoio fora do município, em outro lugar, então a gente vai em busca de providenciar com que ela chegue até esse local onde ela vai estar segura e protegida e assistida pela sua rede de apoio, família, amigos,
igreja, né, comunidade religiosa. Então, é nesse sentido. E para que ela realmente não se sinta sozinha e entenda que a violência, a violação, ela não deve existir, ela não deveria acontecer, mas por estar vivendo aquela situação, ela tem esse lugar, esse momento e uma assistência para que ela possa, nos primeiros momentos, ter um local seguro para estar. Importante lembrar, Aline, que a demanda que nós recebemos, que eu falei que vem dos órgãos de segurança, mas também elas podem buscar espontaneamente. Elas não querem denunciar o seu companheiro, o seu cônjuge, mas quer desabafar, quer ser ouvida, quer ser acolhida. Nós estamos ali também. Tá? E para chegar até nós, é só procurar o CRAS mais próximo de sua residência. O CRAS é a porta de entrada da assistência social. Uma vez chegando ao CRAS, eles vão estar direcionando até nós. Tá? Então, você, mulher, que esteja passando por alguma violação de direitos, e precisa conversar, precisa desabafar, precisa de orientações, procure qualquer dos serviços da assistência social, que eles vão estar fazendo os encaminhamentos necessários. Existem também contatos, que elas podem fazer, algum número de telefone específico, de repente ela não consegue nesse CRAS, então ela tem um número para entrar em contato também. Nós temos o contato de plantão da Casa da Mulher de Paranaense, que é o 3411-4240. Então, ele é o WhatsApp, é plantão 24 horas, você pode entrar em contato com o 3411-4240. E fora isso, o número nacional, que é o 180-180, que pode ser acionado de qualquer aparelho telefônico, de qualquer lugar, em qualquer horário. A sua denúncia ela é direcionada aos órgãos de segurança e controle e, com certeza, vão chegar até os órgãos que precisam para poder proteger e cuidar dessa vítima. Como que ela faria, como que ela pode fazer para identificar? O que pode ser ali alguma coisa para que ela identifique que ela está sofrendo algum tipo de agressão? Porque a gente tem aquela coisa meio que camuflada, Por exemplo, de repente, eu estou vivendo um relacionamento onde o meu companheiro, o meu parceiro, ele tem um ciúme excessivo, aquela questão, eu estou fazendo isso, mas é para te proteger, aquela coisa assim, mas aquilo é violência. Mas a mulher pode estar vendo aquilo com outros olhos, ele tem ciúme de mim porque ele me ama, ele quer me proteger, aquela coisa toda. É a questão do abuso camuflado. O que seria isso? Como que a mulher pode identificar essa questão? Eu diria que nós, mulheres, temos uma característica frágil, de conto de fadas. Nós imaginamos muito o nosso príncipe encantado, sonhamos muito com ele e criamos muitas expectativas nesse relacionamento. E quando essas expectativas não são sanadas, começa a gerar-se os conflitos. E esses conflitos vão caminhando, chegando a culminar na violência. Então, assim, quando, principalmente a nossa geração de 80, que foi muito criado, embasado em contos de fadas, então a gente fica imaginando uma pessoa perfeita. Nós não somos seres humanos perfeitos. A gente percebe, enquanto servidoras públicas ali na Casa da Mulher, que a violência doméstica ela tem crescido em duas áreas. Na mulher já mais idosa, lá com seus 20, 30 anos de casada, e nessa nova geração que está vindo. Jovens ali de 13, 14, 15, 20 e poucos anos. E queremos lembrar aqui que até 14 anos é considerado pela lei estupro de vulnerável. Se você, homem, manteve relação sexual com uma adolescente menor de 14 anos, mesmo que seja com a vontade dela, é considerado estupro de vulnerável. Até porque o corpo de uma menina não está pronto para uma relação sexual até os 14 anos. Então, nós queremos conscientizar e sensibilizar a população sobre isso. E não é só a nossa natureza patriarcal que vem, não é só essa cultura,
né? É a geração do boom da informação que veio nos anos 2000, é a tecnologia, onde tudo está ali à primeira mão. E a gente vê um crescente número, né, de crianças, adolescentes, jovens, na ociosidade. E querendo descontar suas frustrações, suas desilusões em algo, e partindo para a violência, né? A violência não é o caminho. A violência pode parecer o caminho mais fácil, e é o caminho mais fácil, mas ela não é a solução para os problemas, ela não é a solução para o conflito. E uma vez que há marcas, que há dores, que há histórias, ninguém pode tirar isso. Nós estamos ali para atender, para acolher. Mas essa dor que elas carregam, essa marca, a gente não vai conseguir tirar. Mudar esse ser humano, a gente não vai conseguir mudar. Então, como eu vou identificar? Eu acredito, Aline, que a gente precisa começar a se identificar e se perceber primeiro, enquanto pessoa, enquanto ser humano, né, para depois perceber o outro. Porque, às vezes, eu exijo muito do outro, mas eu não me percebo enquanto pessoa, né? Então, assim, é muito fácil nós estarmos aqui falando sobre direitos, sobre o direito da Lei Maria da Penha. Mas nós precisamos lembrar dos nossos deveres. E os nossos deveres, onde eles ficam? Nós estamos numa geração e num mundo onde todos lutam e batalham por direitos, mas ninguém quer deveres. Ninguém quer compromisso, ninguém quer obrigações, ninguém quer pagar o preço, né? E nós não estamos aqui para defender ou punir ou criticar nenhuma instituição religiosa. Mas nós sabemos que existe uma demanda de mulheres vítimas de violência dentro das instituições religiosas. E por medo, por vergonha, né, não é somente a questão financeira, né, mas o medo, a vergonha, tudo isso impede que a mulher chegue e denuncie e comente até com uma amiga, até com a sua mãe, com o seu pai, né? Então, gente, a violência, ela existe. Ela existe, como a Paula falou, desde que o mundo é mundo. E cabe somente a mim e a você, né, identificá-la, denunciá-la e combatê-la. Como você falou, Aline, a questão do ciúme, né, excessivo pode ser não vou dizer que é um ponto, mas pode ser um indício de um comportamento abusivo, de um relacionamento abusivo. E, às vezes, isso já acontece na fase do namoro. Então, assim, é difícil para a mulher, às vezes, se identificar, porque o homem ele usa de uma conquista, de um charme, para poder conquistar, né, a mulher amada que ele... E aí ele a mune de cuidados, de atenção, e com o passar do tempo ele vai isolando ela, vai tirando ela do grupo social que ela, né, tinha contato, até mesmo da família. Então, assim, mas ele usa de uma forma que ele está cuidando, que ele está protegendo, que ela não sabe se cuidar só, ou que ela é muito frágil e que realmente ela precisa dele para estar a amparando. Então, são esses pontos que podem indicar no início do relacionamento, né, ou mesmo no início do casamento, de que pode acarretar, ocasionar um mal maior mais na frente. Meninas, eu queria agradecer muito a presença e a participação de vocês. Leda, assistente social, a Paula, psicóloga, muito obrigada. E obrigada também pelo trabalho que vocês realizam. A Casa da Mulher de Paranaense, né, tem um contato ou é o contato do CRAS? Para você repetir novamente, você falou. Esse contato é da Casa da Mulher de Paranaense. Lembrando que a Casa da Mulher de Paranaense foi inaugurada em abril de 2019, né? Ela é um projeto que foi idealizado pelo Dr. Fantini, né, do Fórum, e a Promotoria de Justiça, e está hoje, né, sobre
a coordenação da Paula Cristina, que é coordenadora e psicóloga, e eu como assistente social. E o telefone da Casa da Mulher é 3411-4240. Maravilha. Meninas, muito obrigada. Obrigada a você também que está acompanhando a gente. A gente volta ainda com mais informações, mais orientações. Continua com a gente. Paula, eu sei que você quer falar alguma coisa. Não, só agradecer mesmo o espaço e dizer que nós estamos à disposição, né, para qualquer informação, orientação, para melhor atender e prestar o melhor serviço às nossas mulheres e também às nossas famílias em vulnerabilidade. Muito obrigada, Aline, e estamos à disposição. Eu quero agradecer também a Natália, né, que tem sido uma parceira, e a Andréia, né, que está ali na liderança da ADRA, que tem sido parceiras fortes, a gente tem sempre contado com elas. Muito obrigada, meninas. Então, esse é o trabalho que elas têm realizado. É um trabalho em parceria para que a gente, né, consiga ajudar essas mulheres, que existem muitas delas que estão precisando da nossa ajuda. E nós, como mulher também, a gente quer sempre o bem ao nosso próximo. Nós, como cristãos, né, não fazemos nada só e a gente sempre quer o melhor para o nosso próximo. A gente vai assistir um vídeo agora também sobre essa questão do Quebrando o Silêncio. Assiste aí com a gente. Em família, a gente se sente à vontade para ser o melhor e o pior. Na escola, no trabalho, eu tenho relações momentâneas, parciais. Em família, as relações são plenas. É por isso que, em família, podem acontecer atitudes nobres, como cuidado, carinho e acolhimento. Mas, ao mesmo tempo, podem acontecer grandes tragédias, como crimes passionais e abandono de filhos. Voltamos então e agora a gente vai falar um pouco sobre o fortalecimento de políticas públicas para as mulheres. Eu acredito que você já tenha escutado falar desse tema, políticas públicas. Mas o que é? Sobre o que ele trata? Para a gente conversar sobre isso e descobrir um pouquinho mais sobre esse tema, eu estou recebendo aqui a Ana Maria, ela é secretária municipal de assistência social, há 23 anos, funcionária pública e formada em gestão pública. Ana Maria, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente hoje para esclarecer esse tema para o nosso público. Aline, muito obrigada, boa noite a todos que estão nos assistindo. É muito bom a gente poder participar de programas assim, que possam levar realmente informações importantes e seguras para a nossa população. Secretária, para a gente começar, a primeira pergunta é essa. O que são essas políticas públicas? Por que elas existem? Qual que é o papel, o objetivo delas? O objetivo do gestor público é observar as demandas através de mapeamento, indicadores, aquilo que é necessário ser feito para fortalecimento de ações que realmente venham mitigar ou diminuir, acabar com situações de risco para a população, situações de vulnerabilidade social. Então, a gente vai trabalhando isso para que a gente consiga realmente efetivar essas políticas em ações práticas. Bacana. A gente tem visto essa questão das políticas públicas, né, o trabalho que tem sido feito, e qual que é o papel da Secretaria Municipal dentro desse âmbito das políticas públicas para esse fortalecimento no caso de violência contra a mulher? As políticas públicas direcionadas para mulheres ainda é um desafio no Brasil, mas nós estamos aí avançando, já avançamos muito com a Lei Maria da Penha, quando já há 15 anos, é pouco tempo, se a gente for analisar, que as mulheres conseguiram esses direitos aí, conseguiram realmente essa maior proteção. Mas eu sempre gosto de dizer que lei nenhuma implementa política pública. O que implementa as políticas públicas realmente é a informação e a conscientização da população referente aos seus direitos. A assistência social é uma assistência, ela tem aquela característica, antigamente, de uma secretaria que era da esposa do presidente, ou esposa do prefeito, ou esposa do governador, que era aquela assistência de favor, né, de assistencialismo. Hoje não, a gente trabalha uma assistência de direito, para que o contribuinte, para que o usuário do SUS, nosso sistema de assistência social, ele realmente entenda qual é o direito que ele tem e como ele pode buscar, e a gente fazer isso de forma objetiva, de forma séria e responsável.
No tema que nós estamos falando aqui hoje, né, a gente está aí no mês de agosto, e nós aqui da Igreja Adventista, né, a gente tem a campanha que é o projeto Quebrando o Silêncio. E o mês de agosto também, ele é o mês de aniversário da Lei Maria da Penha. Sim. Então a gente tem todo um histórico por trás disso. Como que a Secretaria tem trabalhado essa questão de violência, né, contra a mulher? Quais os projetos que vocês têm desempenhado para assistir essas mulheres? A assistência, nós trabalhamos com um calendário colorido. Exatamente o mês de agosto é o Agosto Lilás, que foi escolhido para esse combate da qualquer tipo de violência contra a mulher. E para que essas ações realmente fossem efetivadas, nós colocamos em práticas alguns projetos. Um deles é o Abraço Mulher, temos a Oficina da Beleza, temos o Empreende Mulher e temos também direcionado o apoio grupos de apoio para a escuta dessas mulheres e também trabalhando a questão da masculinidade tóxica, que é aquilo que eu falei, sobre informação, sobre conscientização para essa mudança de cultura e de mente, para que a gente consiga mudar a nossa geração. Falando desse tema que eu achei interessante, masculinidade tóxica. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Um pouquinho sobre isso. O que é a masculinidade tóxica e o que tem sido feito para trabalhar isso? Essa questão da cultura patriarcal que nós temos, de que a mulher é objeto e que ela pertence a alguém. Se ela é um objeto, eu sou o dono. E se eu sou o dono, eu posso fazer o que eu quero. E não é assim que funciona. A mulher, ela nasceu para ser cuidada, protegida, assim como qualquer ser humano. A gente tem, nós somos o sexo frágil, entre aspas, mas a gente tem essa força, tem essa fragilidade, mas essa fragilidade não é no sentido pejorativo. É uma questão física, fisiológica. O homem é mais forte, a mulher é mais frágil, na questão de força física. Porém, em qualquer outra situação, nós somos iguais. E o menino, quando ele vai crescendo, talvez a nossa cultura a gente acabe instigando isso. Nos afazeres domésticos, por que a gente não coloca o filho, o homem, para ajudar a lavar uma louça, para limpar uma casa, para tirar a roupa dele que ele deixou jogada em cima da cama, se a gente exige isso da menina? Então, é essa situação que precisa ser observada, para que a gente não crie um menino com esse machismo, com essa masculinidade tóxica, achando que ele é dono, que ele tem um objeto e que, na verdade, ele tem que fazer o quê? Proteger, cuidar, amar. Né? Então, é nessa linha que a gente tem trabalhado, vai iniciar um grupo agora, um projeto para trabalhar exatamente com os adolescentes, que é onde a gente precisa trabalhar ali na base, criança, adolescente, e os homens. Porque trabalha-se muitas mulheres, crianças e adolescentes, mas quem cuida dos homens? Porque, às vezes, o homem tem um comportamento tóxico sem saber que é tóxico. Porque ele aprendeu aquilo é cultura, ele aprendeu, ele nasceu vendo aquilo. Então, para ele é normal. Ele não consegue compreender. Se você não entende, se aquilo não faz sentido para você, você não vai entender e mudar. Ele tem que primeiro ter a consciência de que aquilo não pode ser daquela forma para que ele possa ali refletir e mudar a rota. Então, é nessa linha que a gente está trabalhando. E isso é importante porque a gente deve lembrar que esses meninos de hoje, eles vão se tornar os adultos amanhã. Um pai de família, né? Ele vai constituir família. Então, quem vai ser esse adulto? Como que ele vai ser? Como que vai ser esse homem, esse marido, será que tudo vai ficar ali nas costas da mulher? Então, é necessário fazer esse trabalho, é até um trabalho de prevenção, na verdade, né? Para você não ter um adulto ali tóxico, no caso. É grosseiro, agressivo. Grosseiro, exatamente. Né? Então, é nessa linha que a gente precisa trabalhar, e a gente tem trabalhado isso nos CRAS, que é os nossos centros de referência, que é a proteção básica, que é para que a gente consiga, como tem na saúde a atenção básica, na assistência social tem a proteção básica. Que a proteção básica é para quê? Para que eu evite que essa criança seja violentada, que essa mulher sofra qualquer tipo de violência. Então, a gente trabalha isso na conscientização, trabalhamos aí os projetos de empreendedorismo social feminino, que é trazer essa mulher protagonista da história dela, tornar ela independente para que ela não seja obrigada a permanecer no relacionamento tóxico ou violento, porque ela não tem condições de sustentar a sua família e seus filhos. Isso é interessante, porque você me falou de alguns projetos, né? Entre eles, o Empreende Mulher Feira de Negócios. Isso. Né? É uma feira de negócios.
Vai ser a primeira feira de negócios Empreende Mulher, que nós teremos agora, dia 27 de agosto, na Praça Jardim dos Migrantes, ali em frente à Igreja Missionária Unida. Por quê? Porque a gente percebeu que nos grupos de fortalecimento de vínculos, onde as mulheres são trabalhadas, existem as oficinas. E aí foi criado o projeto Troca de Saberes, onde as mulheres trocam as experiências, o que elas sabem. Sempre você tem algo para aprender e para ensinar. Isso é fato. E, a partir daí, a gente começou a incentivar e motivá-las. Por quê? Porque elas são artistas, elas produzem artesanatos lindíssimos, crochês, elas fazem comidas maravilhosas. Então, trazer o olhar de valorização, de resgate de identidade, porque uma mulher, quando ela sofre violência, a primeira coisa que ela perde é a autoestima. Ela não se arruma, ela não quer sair de casa, ela acredita que ela é menor, que ela é menos valorosa do que o outro, porque ele fala isso para ela, né? Normalmente o homem, ele, olha, você é feia, você é burra, você não é capaz. Então a gente traz esse resgate e diz, não, olha, você é muito bonita, você é capaz, você é inteligente e você consegue. Então é nessa linha que a gente trata e capacita essa mulher, caso ela queira empreender. É interessante dar foco nisso, porque nós conversamos há pouco com a Paula e com a Leda, né? E elas tocaram muito nesse assunto da questão financeira. Muitas vezes a mulher acaba continuando nesse ciclo porque não tem uma independência financeira. Na verdade, ela é totalmente dependente desse companheiro. Normalmente, sim. É por isso que a gente fala, é um exemplo de políticas públicas efetiva é essa. Você observa que a grande demanda de mulheres que sofrem violência é porque elas não têm condições de se sustentar. Então, por que você precisa fazer para tirar essa mulher inicialmente dessa violência? É falar, olha, você pode se sustentar, você não precisa se submeter por conta do dinheiro. A gente vai te ensinar a trabalhar, você vai se capacitar, vai entender as qualidades e as habilidades que você tem e vai fazer disso um negócio e conseguir a autonomia financeira. É aí que a gente vê a importância de se fazer as políticas públicas, né? E o fortalecimento disso, exatamente, desse trabalho. É a gente perceber essa demanda e rapidamente já ter uma saída para aquilo ali, ter uma solução para esse problema, para essa fragilidade social. Bacana. E também a questão da parceria, né? A gente tem dado muita ênfase e trabalhado muito essa questão da violência, porque, infelizmente, a violência ela não escolhe lugar, não escolhe família, não escolhe classe social, acontece em qualquer lugar. Né? E a Igreja Adventista ela tem muito essa questão de falar disso, de não se omitir, de não se calar, mas de colocar isso, de falar isso a plenos pulmões, né? Porque a violência ela existe sim, a gente não pode fechar a cara, fechar os olhos e fingir que não está acontecendo. Exatamente. Porque ela existe, né? Essa iniciativa da Igreja Adventista, ela é parabéns, né? Vou parabenizar vocês aqui pela essa iniciativa, pela coragem. Porque muitas vezes a igreja ela se omite porque ela não quer, talvez, demonstrar uma fragilidade que existe dentro da igreja. E é normal. É normal que tenham-se falhas. O que não é normal é você realmente achar que isso está ok. Como a Bíblia fala, que não vos conformeis. O que a gente não pode é se conformar. Então, a Bíblia fala que a gente tem que ter uma metanoia, uma mudança de mente. A gente não pode se conformar. Existe o problema? Existe. Mas como que a gente pode enfrentar esse problema? Essa vulnerabilidade das igrejas ou nossas, ela não precisa ser camuflada. Pelo contrário, quando você se demonstra que existem falhas, outras pessoas são motivadas a falar, porque elas se sentem no mesmo nível que você. Quando você se coloca num patamar de... como se você não falhasse, como se estivesse tudo perfeito, a pessoa fala, jamais eu vou atingir esse nível. Então, eu não posso falar da minha fragilidade, porque, nossa, como que ela vai me olhar? Então, essa vulnerabilidade, quando você demonstra e você tem coragem, é a coragem de ser imperfeito. Isso tem que ter coragem para você falar, olha, eu falhei e eu preciso de ajuda para melhorar. Essa terceiro setor, que são vocês, as entidades, é essencial. Não podemos só falar, é culpa do governo. Não, nós como sociedade, temos que nos posicionar. E a igreja faz parte dela. E a igreja é essencial para que isso realmente seja colocado em prática. É assim que eu penso. Maravilha. É um trabalho conjunto para que a gente consiga atingir ainda mais pessoas, levando, exatamente, por exemplo, essa live que nós estamos fazendo aqui agora, a gente está passando diversas orientações. Tá.
uma hora dessas, tem uma mulher mulher que está... É a informação e a conscientização que a gente precisa. Exatamente. Tem uma mulher que está nos assistindo ali do outro lado da tela que, de repente, nunca nem ouviu falar sobre isso. Políticas públicas, ou, de repente, não sabe que está sofrendo uma violência, porque muitas vezes a gente não sabe. O companheiro, o marido, ele acaba tratando de uma forma que a mulher pensa que é normal, e não é. Então, tem que ser dito. Secretária, a gente tem uma parceria muito forte também entre SEMAS e ADRA. Conta para a gente um pouquinho dessa parceria, quais os projetos, o que vocês têm pensado para trabalhar, para ajudar essas mulheres. A ADRA, logo que eu assumi em abril, nós tivemos a oportunidade, conversei com a Andréia e com o João, então a gente já se conectou muito rápido, até porque o objetivo é o mesmo, é realmente avançar aí nas políticas públicas da assistência para a população, e eles foram apresentando alguns projetos. Agora nós temos uma parceria com a Oficina da Beleza, que eles estão também disponibilizando lá na ADRA, disponibilizaram algumas vagas para assistência. Temos projetos que nós vamos trabalhar em conjunto, de panificação. Temos várias ações, assim, a ADRA está apoiando o Abrace Mulher, ela disponibilizou para a gente aí, absorventes, as revistas, desde o Março Mulher, quando nós trabalhamos já em março, o Quebrando o Silêncio. Então, assim, a gente realmente tem essa parceria muito forte, que é o terceiro setor, que é o que a gente precisa. Onde a gente não alcança, como poder público, vocês, como entidade, dão sequência a um trabalho e todo mundo ganha com isso, avançando e aumentando o raio de atuação. Que bom. Secretária, eu queria que você deixasse, então, suas considerações finais, falasse com essa mulher que está ouvindo a gente e deixasse seu recado para elas. Eu quero falar do projeto Abrace Mulher. Esse agosto, nós estamos especificamente com esse projeto, que é um projeto onde nós estamos arrecadando itens de cuidados pessoais para mulheres. Quais itens? Alguns itens que para nós, mulheres normais, é comum e é fácil o acesso. Para as mulheres que nós trabalhamos na assistência, que estão em vulnerabilidade social, não é. Às vezes ela tem que optar por comprar um pacote de arroz ou de feijão ou 1 quilo de carne, em vez de comprar um batom, um esmalte, um pacote de absorvente. Tem mulheres e adolescentes que não vão para a escola, não vão trabalhar, ou não saem porque elas não têm acesso a isso. Algo que é tão simples. Então, eu gostaria de pedir que vocês estivessem contribuindo, quem puder. A Igreja Adventista está nos apoiando, através da Natália. Natália, muito obrigada pelo apoio. E, então, assim, esses itens de cuidados pessoais que a gente está arrecadando, se tiver disponibilidade, a assistência vai, busca, ou se quiserem deixar, nós temos alguns pontos de coleta, a própria assistência. Então, é realmente agradecer, dizer que você não está sozinha, que existe sim uma gestão aqui em Paraná que acolhe a mulher. Além de acolher, ela incentiva, capacita, motiva, está aqui para a gente realmente caminhar juntas e fazer de você protagonista da sua história. Que bacana, muito obrigada, secretária, muito obrigada por ter passado essa informação, essas orientações, e é como ela falou, você não está sozinha, tem toda uma rede de apoio, né? Se você está passando por isso, denuncie, mas não viva, não continue esse ciclo de violência. A gente não merece, você, mulher, não merece passar por isso. Então, se é hora de dar um basta, dê esse basta. Você vai ter pessoas para ajudar. É isso mesmo, né, secretária? Tem vários projetos, políticas públicas sendo fortalecidas exatamente para lhe ajudar a sair de toda essa situação. Secretária, muito obrigada mais uma vez e que essas políticas públicas, todo esse fortalecimento, todo esse trabalho, esses projetos que estão em andamento, eles realmente sejam eficazes para que a gente consiga tirar o máximo de mulheres desse ciclo de violência. Aline, muito obrigada, agradecer à Igreja Adventista por essa iniciativa, né, por essa sensibilidade de estar dando esse apoio aqui para a assistência social, para essa gestão, e dizer que nós estamos à disposição, que a assistência está com as portas abertas, qualquer projeto, qualquer ideia que vocês tiverem, nós estamos aqui para abraçar junto. Abrace, mulher, abrace esse projeto. Obrigada. A gente vai continuar agora, fica com a gente, tem mais um vídeo para você assistir e a gente volta daqui a pouco com mais orientações e mais informações. As mulheres compõem 52% da população mundial. Portanto, não são minoria.
mas ainda assim sofrem com falta de respeito aos seus direitos. Como mudar esse quadro? Ame ao próximo como a você mesmo. Mude sua maneira de pensar. Na família de Cristo, todos são iguais. E aí, tá gostando da nossa live? Tá gostando de tudo que você está aprendendo aqui? As orientações, os conselhos, muita coisa que a gente já falou aqui, você ainda não tinha escutado antes? Então fica com a gente porque ainda tem muito mais para ser compartilhado com você. Agora a gente vai acompanhar uma mensagem especial da nossa líder das mulheres na União Noroeste Brasileira, a professora Cristiane Cacheta. Seja bem-vinda, professora. Boa noite, Aline. Boa noite a todos e a todas do sul de Rondônia. É um prazer estar aqui com vocês nesta live especial do Quebrando Silêncio. Quero parabenizar a Natália pela iniciativa tão importante que leva informações educativas, preventivas contra a violência doméstica, a violência psicológica e o abuso sexual. A campanha do Quebrando Silêncio, ela acontece há 19 anos. E este ano está com a temática Socorro para a Família. No próximo sábado, dia 28 de agosto, é o dia da ênfase da campanha. E nós gostaríamos de contar com o apoio de todos e de toda a igreja do sul de Rondônia. Abraçar juntamente conosco esta causa, mas também convido a não se limitarem apenas a esta data. A violência está presente todos os dias e, infelizmente, dentro de muitos lares, onde idosos, mulheres, crianças têm sido vítimas de atos de violência e vidas têm se perdido. Precisamos ter um olhar empático sobre os que estão imersos em situações de violência e compreender que a informação pode ser uma ferramenta eficaz de prevenção, tornando o caminho e também um auxílio necessário de combate à violência. Vamos juntos a nos unir a esta causa. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Obrigada, professora Cristiane, por essa mensagem tão esclarecedora. E agora chegou um momento todo especial para as nossas crianças e adolescentes. A gente tem um momento, uma mensagem com a nossa líder do Ministério da Criança e Adolescente. Mas você não está vendo ela aqui comigo, né? Sabe por quê? Porque ela está em outro estúdio com uma bela surpresa para você, criança, e para você, adolescente. Boa noite, Rosângela. Tudo bem por aí? Oi, Aline, boa noite! Você viu como o nosso estúdio está lindo hoje? Porque o papo, a conversa, agora, nesse momento, são as nossas crianças queridas. Você, criança, vem cá, vem pertinho, vem. Vamos conversar algo muito especial e também muito importante, tá bom? Então vamos lá? 1, 2, 3... Oh, dá licença que lá vem história, estou chegando, vamos começar. Oh, dá licença que lá vem história, estou chegando, vamos nos falar. Todas as crianças são aqui bem-vindas, todos prontos para escutar? 1, 2, 3 e já! Muito bem, crianças. O que vamos conversar nesta noite é algo muito importante. Vocês já sabem, porque já estudaram na escola, sobre os sinais do semáforo. Nós temos o vermelho, o amarelo e o verde. Cada um desses sinais tem um significado. O vermelho não é para o papai acelerar o carro e passar rápido de jeito nenhum. O amarelo também não é para o papai frear rápido e aquele barulho. Não, é para ficar ligado. E o verde, qual é o significado? Que a gente pode passar livremente. Assim como o semáforo, os sinais de trânsito, nosso corpo também deveria ter uns sinaizinhos para mostrar onde devemos, onde podemos deixar que as pessoas nos toquem. Muito bem, deixa eu mostrar uma coisa para você sobre isso. Espera aí, só um minutinho. Eu tenho aqui a figura da menina, que poderia também ser um menino. São os mesmos sinais. Como vocês podem ver, aqui na minha menina, tem um sinal verde bem na cabecinha. Preste atenção aqui. Alguém pode tocar a nossa cabecinha? Pode, não tem problema nenhum. Um beijinho na cabecinha, se você permitir, sem problema.
Aqui tem um sinal amarelo na bochecha. Eu posso deixar que alguém me toque ou me beije em minha bochecha? O que diz o sinal amarelo do sinal de trânsito? Atenção, cuidado, porque o sinal amarelo aqui está próximo da nossa boca. Ninguém pode ficar tocando, ninguém pode ficar beijando por aqui, porque é um sinal que a gente deve prestar muita atenção. Mamãe, papai, pessoas que a gente confia, quando dá um beijinho aqui no nosso rosto, não tem problema. Mas outras pessoas, se quiser tocar a nossa face ou dar um beijinho aqui, ó, vamos ficar ligadinhos. Esses sinaizinhos aqui poderiam estar em todo o nosso corpo. No joelhinho, alguém pode tocar? Esse é um sinal amarelo. Por que alguém tem que pegar o nosso joelho, tocar o nosso joelho? Vamos prestar atenção. Por que alguém está tocando o nosso joelho? Além disso, está próximo de outros sinais. A mãozinha tem um sinal verde. Pode tocar em nossa mãozinha? Pode. Claro que pode, não tem problema nenhum. Um aperto de mão, um beijinho. Mesmo assim, se você sentir-se desconfortável com alguém tocando a sua mãozinha, você pode dizer e manifestar isso também. Agora, tem alguns sinais de nosso corpo que são vermelhos, justamente onde estão cobertos pela nossa roupa. Essa parte do nosso corpo significa os sinais vermelhos que nós não podemos e não devemos deixar ninguém tocar. A não ser a mamãe, porque a nossa orelha tá com caraca, nosso corpo tá sujo e ela quer dar uma esfregada, sabe? Quando a mãe pega a gente para dar aquele banho caprichado. Mesmo assim, você que já é grandinho, pra que deixar e nem precisar a mamãe dar banho em você? E quando a gente vai ao médico, mesmo assim, todas as crianças vão ao médico acompanhados de alguém responsável. Papai, mamãe, vovó, titia, alguém que a gente confie. Então, nem o médico toca o nosso corpo sem a presença de alguém. Então, esses sinais aqui nos dizem sobre o nosso corpo. É o toque do sim, o toque do não, tá bom? Você sabe, criança, onde pode pôr a mão? Há um toque do sim, que é um toque legal, faz você sentir-se muito especial. Mas o toque do não é um toque do mal, traz vergonha, dor, uma culpa sem igual. Então, ó, escuta aqui a tia. Criança esperta já sabe muito bem, há um toque do mal, há um toque do bem. Criança esperta já sabe muito bem, há um toque do mal, há um toque do bem. A Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 3, diz assim: o sábio, o inteligente, quando vê o mal, se esconde e se afasta, mas o ingênuo corre e se dá mal. A gente tem que prestar atenção nisso. Quando a gente vê um sinal de perigo, a gente, se afasta para não ter perigo. Mas se a gente for ingênuo e correr para o mal, para junto do mal, a gente pode se dar muito mal, não é? Então, fique ligado nisso, tá bom? Há um toque do bem, há um toque do mal. O toque do bem é um toque legal. Isso é muito importante, tá bom? Não esqueçam disso. Há um toque do bem, há um toque do mal. Criança esperta já sabe muito bem, há um toque do bem, há um toque do mal. Rosângela, que maravilha! Ah, crianças, eu tenho certeza que vocês gostaram. Você acredita? Saí lá do meu estúdio para vir ver você aqui. Que bom. Porque eu falei, não, peraí, eu preciso visitar essa mulher no estúdio dela e ver o que ela tá fazendo. Toda gente, enfeitada. toda enfeitada. Você tá maravilhosa, Rosângela. A mensagem que você passou para essas crianças, com essa forma tão lúdica, com essa forma tão criativa, tenho certeza que cada uma delas entendeu a mensagem. E você viu que fácil, rapidinho? Fácil, rapidinho. Não, e essa musiquinha já tá na cabeça. Tenho certeza que as crianças que estão em casa
aprenderam a lição de uma forma maravilhosa, né? Uma coisa gostosa, cantando, e a mensagem foi passada. E a gente fez aqui só uma demonstração, né, Aline? Quem quiser depois ter acesso a toda uma programação ou as músicas completas, a gente pode disponibilizar ou entre em contato com a gente que a gente pode disponibilizar isso aí. Tem os links e tal, bem legal. Agora, Rosângela, me explica. A gente está num cenário muito bonito, Sim. lindo, todo arrumadinho. Me explica um pouquinho do cenário aqui, do avental que você está usando. Fala pra gente um pouquinho. Então, nesse mês de agosto, quando a gente trabalha o projeto Quebrando o Silêncio, uma das propostas para trabalhar com as crianças é a realização do chá de bonecas e a festa de carrinhos. Que é o encontro, o chá de bonecas é um encontro de meninas, geralmente de 6 a 12 anos, essa faixa etária que envolve o projeto que a gente desenvolve, para conversar justamente sobre esse assunto, sobre o abuso, sobre a violência, sobre a higiene da menina. Então, nesse encontro, assim, bem alegre, divertido, ela vem participar e sai com conhecimento, com orientação sobre esses assuntos, né? E pode ser feito também com os meninos. Se isso que eu ia perguntar. Não então, tem só para meninas, né? É porque né? eu tô aqui com um avental da menina, né? Como se fosse um chá de meninas. Que a gente pode fazer separado, pode fazer para os meninos separado ou pode fazer tudo junto. Aqui, Aline, tem um outro avental, olha só. Esse aqui poderia ser usado por uma parte da equipe ou na equipe dos meninos, olha, a professora coloca, tem o bolso, a professora coloca aqui tem ali uns carrinhos, material, né? Entendeu? Uhum. Então, assim, eu usei o da menina, mas tem do menino também. E esse é um encontro muito bacana que dá pra fazer menino e menina junto, porque o tema você pode trabalhar junto. Junto, os dois, ali no mesmo encontro, no mesmo evento. Ou pode separar. E o que é bacana é como você falou agora há pouco, o assunto é sério, mas para a criança você não vai passar isso de uma forma assim, como você falaria para um adulto, né? Então você vem, traz musiquinhas, vai cantarolar ali com eles. Visuais. Exatamente. Até porque dessa forma a criança aprende e introniza o assunto muito mais rápido. Então quando ela estiver numa situação de risco ou alguma coisa vira a sua cabeça, ela já vai lembrar da música, da história, da boneca. E a gente tem outras histórias também, viu, Aline? Para disponibilizar para quem quiser trabalhar no mês de agosto, o projeto Quebrando o Silêncio Kids. Nós temos a história da boneca Nina, que fez sucesso ano passado, mas ela está disponível, a gente pode disponibilizar para vocês. Tem uma história conhecida na internet, que é a boneca, a história da Carolina, que é uma boneca também, que trabalha também essa questão do abuso infantil. É muito linda essa história. A gente tem muito material aí. E músicas, a gente tem algumas boas também. Maravilhosas. Ou a gente inventa outras, né? E uma coisa que eu ia te perguntar é, de repente, aquela pessoa que está assistindo a gente pensa assim, mas como que eu vou fazer isso na igreja? Né? Passar essa mensagem para as crianças na igreja. Você já mostrou que é possível fazer. É o encontro de bonecas, encontro, né? Olha aí, eu acho a igreja um local apropriado para se fazer isso. Certamente. Porque é na igreja que a gente aprende todos os assuntos relacionados à vida. Isso faz parte da vida. E orientar as crianças, orientar aos pais, orientar nossos adolescentes sobre esse assunto, eu acho, até considero uma obrigação da igreja. Porque a gente está instruindo as pessoas. E você viu, não é nada complicado. Você arruma um cantinho fácil, prepara bem a história, porque criança a gente não vai assim também. Criança, a gente tem que preparar algo especial, com carinho, com simplicidade. Criança, basta preparo, com simplicidade, você toca o coração delas. E a mensagem? E a mensagem fica. 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 Maravilhoso. Agora, Aline, e os adolescentes? E o que fazer para eles, Rosângela? Então, olha como alcançar esse público? Porque a gente fez uma abordagem aqui mais infantil, né? Que a gente estabeleceu aqui nesse projeto de 6 a 12 anos. Mas para os adolescentes, você que é líder de adolescente, o que você pode fazer? Você pode fazer uma roda de conversa. Meninos e meninas. Traz um palestrante, um profissional, um psicólogo que entende dessa área e conversa com eles.
Aline, essa semana eu fiz uma pesquisa sobre essas questões dos adolescentes. Qual a pergunta que eles mais fazem numa roda de conversa com esse assunto? Você sabe qual é? Qual é? Aline, por incrível que pareça, a pergunta que mais sai é a seguinte: professora, se eu me sentir em situação de risco ou perceber que alguém está tendo intenções que não são boas para comigo, adolescente, e essa pessoa é parente, alguém conhecido, e eu fico com medo, o que eu devo fazer? Olha só, essa é a pergunta que mais sai dessas conversas por onde eu tenho passado. Tá aí, você pode levar um advogado para conversar sobre isso. Além disso, a gente tem as revistas do Quebrando o Silêncio Teen, que traz assuntos muito legais, uma abordagem super na linguagem deles, para poder a gente conversar com eles esses assuntos. Tá? Tem em PDF também, né? Pode baixar também, quem quiser. Mas alguém podia pegar ali no estúdio, ó, pra gente só mostrar aqui as revistas. Olha só, Aline, que coisa mais linda. Olha aqui, me ajuda aqui. Para as crianças, tem os joguinhos, tem brincadeira, tem história em quadrinho, tudo isso para falar desse assunto que é muito sério, muito importante e que faz muitas crianças ainda sofrerem em nossa sociedade, em nossa comunidade. Então, olha que revistinha linda. Brincando, se divertindo, mas também tratando de assuntos sérios. As crianças vão amar. E essa outra revista aqui, olha, material a gente tem. Tem. Muito material, a gente tem muitas dicas, como essa que você deu agora, para trabalhar isso com a criança, para trabalhar isso com o adolescente. Então, assim, são inúmeras as ideias que você pode colocar em prática para falar de um assunto tão pesado, né, Rosângela? Tão necessário. É um assunto que eles devem ter em mente, que eles devem ter conhecimento, porque realmente a gente está vivendo algo assim que eles devem ter orientações. Quanto mais a gente conversar sobre esse assunto com as crianças, com os adolescentes, fazendo o papel da igreja, da família, da comunidade, mais perto a gente vai se aproximando daquilo que é ideal, da gente não ver mais essas coisas tristes acontecendo, né? Exatamente. Conhecimento, conscientização é muito importante. Com certeza. E é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Então, criança, adolescente, papai, mamãe que está acompanhando essa live, né? Você professor do Ministério Infantil, do Ministério do Adolescente. Professor da escola. Da escola, também, né? Então, assim, a gente e a família em geral. Sim. É um momento importante, é importante falar, é necessário falar. E as dicas que a Rosângela deu aqui são maravilhosas. E dá para pôr em prática. Isso. Muito bem. Rosângela, muito obrigada. Tenho certeza que eles vão colocar em prática tudo o que aprenderam. A musiquinha, então a musiquinha, criança esperta, já sabe muito bem. Há um toque do mal, há um toque do bem. Que maravilha! Ninguém vai esquecer mais ali. Não, ninguém vai esquecer. Inclusive eu, não vou mais esquecer. Tá bom. Muito obrigada mesmo. Obrigada, eu. Agora, a gente já está caminhando para o nosso encerramento, a live já está chegando ao final, mas a gente vai ter agora um momento de reflexão. Você já ouviu aqui a Rosângela com essas dicas maravilhosas para criança, para adolescente, você pai, você mãe, você professor, você responsável por essa criança, pode ajudá-lo, por esse adolescente também. Nós já conversamos com pessoas que falaram da questão da violência na família, violência doméstica, violência de todo tipo. Você já descobriu que não existe só aquela violência, Rosângela, que a pessoa apanha, que a pessoa fica com hematomas, alguma coisa. Não é só aquilo que é violência. Há vários tipos. Vários tipos. Então a gente já aprendeu isso também. Agora, a gente vai para um momento todo especial. Aquele momento em que você vai descobrir que existe alguém, um pai amoroso, um Deus criador, um Deus que se importa com você. Essa mensagem agora vai ser falada, vai chegar até o seu coração através das palavras do pastor Adson Araújo, nosso presidente aqui da Associação Sul de Rondônia. Pastor Adson, é com você. Obrigado, Aline, e obrigado a você. Como já falamos, o projeto Quebrando o Silêncio já tem quase 20 anos promovendo a defesa daqueles que sofrem algum tipo de abuso ou violência doméstica. Isso tem que ver com os nossos lares. E a gente termina agora refletindo sobre a importância do amor de Deus em nossa casa. Falar sobre o Deus que acolhe é muito importante. Eu quero citar as Escrituras, mencionando Colossenses 3,14, que diz assim: acima de tudo isto, porém,
esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo. A gente sempre olha para o apóstolo Paulo como o grande teólogo, e de fato ele foi, mas em muitos momentos ele demonstra ser uma pessoa muito sensível aos relacionamentos, preocupado com o amor. Ele coloca o amor como a mais importante das virtudes. O amor é uma lente que nos permite ver as pessoas muito além dos seus valores físicos, materiais ou mesmo profissionais. É Paulo quem escreve 1 Coríntios 13, de 4 a 7, dizendo que o amor é paciente, benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. O amor não procura os seus interesses, o amor não se exaspera, não se ressente do mal. Ele diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Mas na verdade foi Jesus Cristo quem inspirou o apóstolo Paulo a entender o verdadeiro significado do amor. Paulo diz em 1 Coríntios 11, verso 1, dessa forma, abre aspas, sede meus imitadores, ele diz, como também eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo aprendeu de Jesus Cristo. Eu lamento pensar e dizer que poucos imitam o amor de Jesus hoje, como o apóstolo Paulo fez. As estatísticas sobre violência doméstica evidenciam isso. Mas saiba que isso pode ser diferente no seu lar. Mas a pergunta é, o nosso lar é um lugar de refúgio ou é um campo de batalha? Falando sobre o lar, alguém trouxe essa definição. Disseram assim, o lar é um mundo de dificuldades por fora e de amor por dentro. Lá é o lugar onde os pequenos são grandes e onde os grandes são pequenos. Lá é o lugar onde o nosso estômago recebe 3 refeições diárias e o nosso coração 1000 refeições. Bem, infelizmente essa não é a realidade em todos os lares. Na verdade, alguns lares se incumbiram de destruir essa imagem no coração e na mente de muitas crianças e jovens. Para muitos destes, lá é sinônimo de dor, sofrimento, tristeza, abandono. Lá é sinônimo de medo e de angústia. Talvez você esteja vivendo em um relacionamento abusivo, eu lamento por isso. A pessoa que diz que te ama ou que você ama, maltrata você. Lembre-se, isso não é amor. Lembre-se que o verdadeiro amor promove o bem e a paz dentro dos lares. Qualquer lar que desejar manter uma atmosfera de paz, também vai precisar da presença de Deus, da ajuda de Jesus Cristo, aquele que na Bíblia é chamado de o Príncipe da Paz. Ele, Jesus, é o grande Deus de amor das Escrituras. Talvez o seu lar esteja registrado dentro das estatísticas que nós apresentamos nessa noite, mas lembre-se, Deus pode restaurar o amor dentro do seu lar. Por isso hoje, ao terminarmos o nosso fórum, nós queremos convidar você a fazer do seu lar um lugar de paz. E isso só será possível se Deus for convidado a fazer parte dele. Se você permitir que o amor de Deus entre no seu coração de tal maneira que abençoe a você e abençoe a sua casa. Deus é o Deus do acolhimento, o Deus que abraça. Do amor ensinado por Jesus Cristo e pelos apóstolos, a gente pode tirar 3 lições pelo menos. Primeira, quem ama cuida, quem ama não maltrata. Nós não podemos nos esquecer que a saúde emocional, física e espiritual daqueles que estão ao nosso redor está intimamente ligada ao cuidado que a gente tem com eles. Segunda coisa importante a lembrar, quem ama respeita, quem ama não agride. O respeito para com as pessoas é um sinal de respeito para com você mesmo. Quando eu respeito o outro, eu demonstro que eu sou digno de ser respeitado. O respeito me leva a tratar as pessoas ou a outra pessoa com honra e com dignidade. Eu demonstro respeito a uma pessoa quando eu, por exemplo, dou atenção ao que essa pessoa está falando, quando eu promovo um diálogo equilibrado, sem precisar alterar a minha voz. Eu promovo respeito quando eu aceito as diferenças das pessoas que estão ao meu redor e eu reconheço também as qualidades enquanto diminuo seus defeitos. Mas respeito não significa, por exemplo, sempre concordar com outra pessoa. Respeito não é aceitar tudo que os outros fazem e nem se submeter às coisas erradas que as pessoas praticam para conosco. Bem, terceira coisa importante, quem ama perdoa, quem ama não pune. A convivência sempre traz desgaste. Parece incrível, mas as pessoas que muitas vezes mais a gente magoa são aquelas que a gente diz que ama. Perdoar é uma escolha que a gente precisa fazer todos os dias, porque sempre haverá decepções, mal-entendidos e mágoas. A gente precisa saber perdoar, a gente precisa treinar isso em casa. Vamos lá, vamos repetir para fixar?
do amor ensinado por Jesus Cristo e pelos apóstolos, a gente pode aprender 3 coisas. Primeiro, quem ama cuida, quem ama não maltrata. Segunda coisa, quem ama respeita, quem ama não agride. E a terceira é, quem ama perdoa, quem ama não pune. Num lar de verdade, lembre-se, o cuidado substitui os maus tratos. Segundo, o respeito substitui a agressão. E o perdão substitui a punição. Pense nisso. O nosso convite a você é para que você decida fazer do seu lar um lugar de paz, onde cada membro da família sente alegria em estar. Se você sabe que é um lar perto de você, onde há qualquer tipo de abuso ou violência doméstica, por favor, faça a sua parte. Quebre o silêncio. Eu quero orar por você, quero orar pelo meu lar também, mas eu quero orar pelo seu lar e o lar de qualquer pessoa que nesse momento esteja sofrendo qualquer tipo de abuso ou violência. Vamos orar juntos? Pai querido, obrigado pela oportunidade que nos deste de participar desse fórum. Nessa noite nós tivemos muitas reflexões. Nós paramos para refletir, para conversar e para ouvir a respeito desse tema tão importante. Nós queremos saber como lidar com isso, lidar com a violência, o abuso e qualquer tipo de agressão doméstica. Isso, Pai, é uma coisa muito difícil de ser trabalhado, mas nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas e cremos que o Senhor está conduzindo, ó Deus, a humanidade e que quando uma pessoa se coloca nas Tuas mãos, ela pode ser, sim, bem acolhida e bem direcionada a saber como lidar com esse tema tão desafiador. Eu oro para que nessa noite o Senhor encontre os meus amigos que estão participando dessa live e se conecte com eles, ó Deus, de tal maneira que os conforte em suas lutas, em suas batalhas. Talvez alguém que esteja passando por algum tipo de abuso ou violência, por favor, encontre essa pessoa agora e conforte o seu coração com a Tua presença. Também ajuda-nos, ó Deus, a combatermos a violência em todas as suas formas. Assim como a gente já refletiu aqui, são muitos tipos, mas nós entendemos que nós podemos ter uma postura proativa e sabedoria para lidar com isso e enfrentar e quebrar o silêncio. Obrigado por nos dar essa oportunidade e que a partir desse momento os nossos lares se tornem lares muito melhores a partir do momento em que também nós abrimos a porta para que Jesus Cristo entre e faça parte da nossa vida. É no nome dele que nós oramos e é nele que nós te agradecemos. Amém e amém. Que mensagem poderosa, acolhedora. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, assim como falou ao meu coração também. Se você quiser saber mais sobre esse conteúdo, se você quer estudar a Bíblia, quer conversar, quer desabafar, está aparecendo um contato na sua tela. Anote, manda uma mensagem, teremos o maior prazer em lhe atender. Você também encontra o material dessa revista acessando o site quebrandosilencio.org. Ajudar a proteger crianças, adolescentes, mulheres e idosos contra a violência doméstica tem sido o objetivo dessa campanha da Igreja Adventista do Sétimo Dia há quase 20 anos. Mas para que isso aconteça, precisamos que outras mãos se juntem às nossas. Podemos contar com as suas? Lembre-se, você não está sozinho, você não está sozinha. Quebre o ciclo da violência. Se precisa denunciar a violência que de repente acontece na sua casa ou no seu lar, ou uma família que precisa ser resgatada, está aparecendo o número na sua tela. Liga também, entre em contato. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada por sua companhia. Que Deus te abençoe e até a próxima.